Muito bem. E se esse ATP viesse por aqui? Vamos supor que não tem oxigênio suficiente no final na mitocôndria para a oxidação completa do substrato, ou a velocidade de formação de piruvato está muito grande, porque a intensidade do exercício está muito grande. Então, esse piruvato não está dando tempo para ele entrar, porque tem que converter ele em acetil-CoA para ele poder entrar na mitocôndria, ter proteína que lance ele para dentro da mitocôndria e tal, a lançadeira malato-aspartato. E esse piruvato não está dando tempo de entrar na mitocôndria. E ele não pode acumular. Qual que é o outro caminho, que é o caminho mais fácil de se livrar dele? Ele vira lactato e hidrogênio livre. Tem uma enzimazinha aqui, que é a lactato desidrogenase, que converte o piruvato para lactato, o problema é que forma um hidrogêniozinho livre. Então, a gente tem alguns produtos metabólicos nessa via aqui de ressíntese de ATP. Lactato e hidrogênio, com ênfase ao hidrogênio, oxigênio e CO2. Hidrogênio, oxigênio e CO2. Então, quando a gente olha essa via metabólica aqui, a gente tem algumas coisas, alguns elementos metabólicos que precisam ser ofertados, e tem elementos metabólicos que precisam ser removidos. O CO2, que o CO2 é tóxico, e o hidrogênio pode ficar aqui dando sopa? O hidrogênio também faz pH cair, né? Tem que dar algum jeito nele. Tudo bem? O exercício está continuando. E como é que vocês acham que o sistema cardiopulmonar entende que precisa aumentar a oferta de oxigênio e aumentar a retirada de CO2? Vamos voltar lá para a árvore. Conta de receptores que percebem a concentração. Isso. Do ponto de vista cardiopulmonar, quais são os principais receptores que ajudam a regular, por exemplo, a nossa respiração? A gente tem quimiorreceptores, né? A gente tem quimiorreceptores lá no ramo da aorta, da carótida. Esses quimiorreceptores aqui, no ramo da aorta e da carótida, eles têm projeções diretamente para o sistema nervoso central, em regiões que ajudam a controlar a atividade cardíaca, essa região aqui subcortical. Eles são sensíveis principalmente às concentrações ou à pressão parcial de oxigênio. Então, toda vez que a pressão parcial desse gás, do oxigênio, do tanto que circula esses ramos da aorta e da carótida, diminui, eles ativam esse receptor, chamado de quimiorreceptores, que inervam regiões responsáveis pelo controle não só do músculo cardíaco, mas do músculo respiratório, estriado, fazendo com que a respiração seja regulada de acordo com as considerações. Mas tem outros dois receptores, que a gente chama de centros controladores da respiração, que são importantes, são muito importantes em exercício. Um deles a gente chama de ponte. Por que ponte? Porque está localizado na ponte cerebral. O outro a gente chama de bulbo. Bulbo e ponte são dois receptores, são quimiorreceptores, que são muito sensíveis a outros dois elementos. Quais são eles? Eu tinha desenhado, já apaguei.
CO2 e hidrogênio. CO2 e hidrogênio, eles têm uma função muito importante de controlar a respiração pela atuação que eles têm nesses centros superiores respiratórios. Então, o oxigênio é importante nos ramos da aorta e carótida, mas esses quimiorreceptores aqui da ponte bulbo são importantes porque respondem à concentração de CO2, ou, quando a gente fala de gás, melhor do que falar concentração é falar pressão parcial. Porque aquele gás tem uma concentração, mas ele gera uma pressão parcial naquele meio. Pressão parcial de CO2 e hidrogênio. É a mesma coisa que pH, né? Ou seja, o pH do sangue que banha essas duas regiões localizadas no sistema nervoso central. Então, aquele produto final lá, que é produzido no metabolismo energético, que eu desenhei aqui para vocês, tinha aqui a glicose, o piruvato, a mitocôndria, piruvato dando formação de lactato mais hidrogênio, a mitocôndria utilizando oxigênio para produzir energia, produzindo CO2 e água. Eles são constantemente ou ofertados ou removidos do meio interno pelo sistema cardiopulmonar, e responde e é controlado na medida em que eles aumentam ou diminuem de concentração. Então, agora a gente está fechando o ciclo aqui daquela contração muscular, que se iniciou, foi planejada, ativou o comando motor, contração muscular, aquela contração muscular continuada gera uma resposta metabólica, e essa resposta metabólica gera uma resposta cardiopulmonar. E aí, o que faz daqui para frente? Isso aqui continuou, né? Eu estou pegando a fotografia de um filme de horas e fatiando numa fotografiazinha que equivale a um milésimo de segundo. Um corte, uma cena, são imagens cortadas, só que repete várias vezes. Isso. É porque eu estou ficando com fome, já falei em carne. Nossa, O que a gente vai fazer daqui para frente? Diversos detalhes aqui que, a gente, obviamente, não vou entrar nessa aula. A gente vai explorar todos esses sistemas aqui. Então, próxima aula, a gente começa a ver sistema. A gente vê os dois juntos, né? Porque faz sentido ver os dois juntos. Então, próxima aula, a gente começa a ver sistema nervoso central e periférico e sistema neuromuscular. Na aula seguinte, a gente vai para o laboratório para ver qual é o índice no laboratório que a gente consegue medir, que indica bem esses dois sistemas aqui, e depois a gente volta para a sala de aula para analisar os dados. Opa, quer dizer, quando eu faço medida de eletromiografia, que analiso o sinal eletromiográfico, o que eu estou analisando exatamente? Estou analisando a capacidade do sistema nervoso central de gerar comando motor para o músculo. Mas é o sinal para o músculo. Teoricamente, o músculo responde aqui, né? Depois a gente passa para essas respostas aqui, metabólicas e cardiopulmonares. Então, quando a gente mede, por exemplo, consumo de oxigênio no laboratório, consumo de oxigênio serve para quê? Indica o quê? O consumo de oxigênio está indicando isso aqui, ó. O que é VO2 máximo? A Billy lembra que falou assim, não usa capacidade, porque capacidade vai dar a impressão que é capacidade aeróbia. E capacidade aeróbia é isso aqui, ó. Tem a ver com... Capacidade aeróbia tem a ver com isso aqui, ó. A gente vai falar de capacidade aeróbia, isso aqui, ó. Quando a gente fala de oxigênio, a gente está falando de potência aeróbia, que é a habilidade que o sistema cardiopulmonar, junto com o sistema circulatório, então muita gente chama de sistema cardiovascular só, mas não é, o sistema respiratório está sempre junto, esses três sistemas estão sempre juntos. É a habilidade do sistema cardiopulmonar mais vascular tem de captar o ar enriquecido com oxigênio e transportar para ele ser utilizado aqui. E esse mesmo sistema precisa remover isso aqui, ó.
Então, isso tem a ver com VO2 máximo e tem a ver com limiares. Então, a gente fala assim, limiar. O que é o limiar? Limiar é um jeito de identificar o ponto máximo em que é possível fazer exercício acumulando isso aqui sem causar fadiga. Porque esse negócio aqui causa fadiga. Por quê? Porque diminui o pH e começa a desativar um monte de enzima importante. E VO2 máximo? VO2 máximo é a habilidade máxima que a gente tem que nossos 3 sistemas juntos têm de ofertar oxigênio para o músculo. Vejam que está tudo conectado. Quando a gente fala, VO2 máximo, tem lá, VO2 máximo, mas VO2 máximo é o quê? É bom passar hoje, vamos produzir, tá, mas por quê? Pode ver ali, ó. Consumo. Pô, mas tem problema? Eu estou medindo o consumo de oxigênio aqui nas vias aéreas, mas o que importa é que está dentro do músculo, né? Tem problema? Não. Obviamente, nem todo aquele oxigênio que passa por aqui vai ser consumido no músculo, mas ele está altamente correlacionado. O ideal seria a gente medir no músculo, né? Não tem como fazer isso in vitro, obviamente. Mas in vitro, não tem pesquisa in vitro que já verificou isso. E limiar, por que serve limiar? É isso. Por que limiar é importante para eventos de longa duração? Exatamente por isso. É aquele ritmo máximo que o motor consegue trabalhar sem fugir. O VO2 máximo é a capacidade máxima que você tem de andar, o máximo possível que você pode andar até fundir o motor. O limiar é o contrário, é o máximo que você consegue andar sem fundir o motor. Tudo bem? Aí a gente vai começar a destrinchar isso aqui nas próximas aulas.